Nesse momento, nós falaremos sobre a aceleração vetorial instantânea. Como eu defini para vocês anteriormente, a velocidade vetorial está associada à variação do vetor velocidade em um dado intervalo de tempo. Nós podemos entender a aceleração vetorial instantânea da mesma forma. Só que nesse caso, o intervalo de tempo considerado é um intervalo chamado de infinitesimal. O que seria isso? É um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Então, matematicamente, a aceleração vetorial instantânea, ou simplesmente a aceleração vetorial, é dada por vetor A igual ao limite de ΔT tendendo a zero da razão entre ΔV e ΔT. O que a gente pode entender disso, né? Entendam o seguinte, a aceleração vetorial instantânea considera também uma variação do vetor velocidade. Entretanto, ela considera essa variação dentro de um intervalo tão pequeno que tende a zero, certo? Sendo assim, é uma variação que acontece praticamente em um instante. Então, por isso ela é chamada de aceleração vetorial instantânea, certo? Vocês não precisam se preocupar em calcular a aceleração vetorial instantânea através dessa equação. Existem outras formas que nós poderemos utilizar para chegar até essa aceleração. Vamos, então, tentar entender um pouquinho mais sobre essa aceleração vetorial. Seguinte, considerem uma situação em que uma partícula se move ao longo de uma trajetória curva, como mostrado aqui na figura. Conseguem perceber? Imaginem que essa partícula percorra a trajetória nesse sentido, indo aproximadamente da esquerda para a direita, certo? Em um determinado ponto P, essa partícula ela apresenta uma aceleração vetorial instantânea dada aqui pelo vetor A, ok? Então, nesse instante, a aceleração da partícula é dada por esse vetor A, ok? Essa aceleração, esse vetor, ele pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente que é perpendicular à trajetória e uma outra componente que é tangencial à trajetória. Notem aqui, o problema ele considerou uma reta normal. Normal significa o quê? Normal é perpendicular a determinada superfície, a determinada curva. Então, ele pegou uma reta que é normal à trajetória, ou seja, que no ponto P forma um ângulo de 90 graus com a trajetória, e uma outra reta tangente, que é essa aqui. Essa reta tangente toca a trajetória somente no ponto P, certo? Considerando essas duas retas, nós podemos fazer a decomposição do vetor A. Notem, tomando a projeção dele sobre o eixo N, nós temos aqui em azul o componente na direção normal do ponto P. Esse componente ele é chamado de componente normal, ou seja, de aceleração normal. Tangente à trajetória, nós podemos observar outro componente, Considerando a projeção sobre essa reta tangente, nós temos aqui o componente da aceleração tangente, que é chamado também de aceleração tangencial, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui agora é que o vetor aceleração instantânea pode ser dividido, pode ser decomposto em dois componentes. Um componente que é tangente à trajetória e recebe o nome de componente tangencial. Então, aquele componente que está na direção tangente é a aceleração tangencial, tá certo? E o outro componente que está na direção normal ao ponto P recebe o nome de aceleração normal, ou também é chamada de aceleração
centrípeta, porque ela sempre aponta no sentido radial da curvatura da trajetória, ou no sentido normal a essa trajetória. A gente pode entender dessa forma também, certo? Utilizando as técnicas geométricas de soma de vetor, vocês podem perceber que o vetor aceleração instantânea é resultado da soma vetorial entre os componentes normal e tangencial. Percebam que se a gente usasse, regra do paralelogramo com a n e a tangencial, nós encontraríamos a como sendo a diagonal do paralelogramo. Consequentemente, o vetor resultante da soma do vetor do componente normal e do componente tangencial. Sendo assim, nós podemos afirmar que o vetor aceleração instantânea é obtido a partir dos seguintes componentes: a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Notem que o módulo do vetor aceleração instantânea pode ser determinado considerando o teorema de Pitágoras, já que o vetor normal é perpendicular ao vetor tangencial. Sendo assim, o módulo da aceleração vetorial instantânea é dada por essa equação aqui embaixo, que é nada mais que o teorema de Pitágoras, O módulo da aceleração instantânea ao quadrado é igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Então, o que eu quero que vocês levem disso? Eu quero que vocês entendam o seguinte: a aceleração vetorial instantânea é a aceleração de uma partícula em um intervalo de tempo muito pequeno. Tão pequeno que ele é próximo de um instante, por isso instantâneo. Essa aceleração vetorial ela pode ser dividida em dois componentes, o componente normal e o componente tangente à trajetória, certo? Dados pela direção da reta normal ao ponto P e a reta tangente a esse mesmo ponto. Esses dois componentes são conhecidos como: o normal é conhecido como aceleração centrípeta e o tangente é conhecido como aceleração tangencial. Então, lembrem-se, isso é muito importante. A aceleração vetorial instantânea pode ser dividida em dois tipos: a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A soma vetorial desses dois componentes é que resulta no vetor aceleração instantânea, cujo módulo pode ser determinado utilizando o teorema de Pitágoras com os seus componentes, certo? Então, eu espero que isso fique muito claro para vocês. Vai ser fundamental saber disso mais adiante, ok? Bom, continuando então. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses componentes. Sigam nos próximos vídeos para entender um pouquinho sobre cada um dos componentes, ok?